programa Multimídia de hoje está com o publicitário Neto, que vai comentar como funciona a participação da publicidade no projeto gráfico de um jornal. Neto, o que é um planejamento gráfico? Na verdade, a gente se reúne com uma equipe onde tem um jornalista, tem um diretor de arte, possivelmente um fotógrafo e um redator. Normalmente, essa reunião acontece com um cliente ou não, mas no caso de um jornal, por exemplo, a gente trata o jornal como um cliente de uma agência, vamos supor. E como funciona? A gente colhe esse briefing, qual é a necessidade desse jornal, quem é o público, como a gente vai trabalhar essas matérias, o espaço que a gente tem para cada matéria. Isso é fundamental a participação do jornalista. Então, a gente, combinando com o jornalista os temas, numa reunião de pauta, por exemplo, definindo esses temas, o jornalista tem um tempo para estar elaborando esses textos. Nesse meio tempo, o diretor de arte vai montando todo o layout, tratando fotos, sugerindo fotos para o fotógrafo, criando realmente o visual desse jornal. Porque o mais importante que todo mundo precisa saber é o seguinte: um jornal ele não é bom só com matérias boas e nem só com anunciantes bons. Porque se você pegar um jornal, por exemplo, que tem só anúncios, ele vira um catálogo de propaganda. E quando você pega um jornal com muito texto, acaba criando uma preguiça para o leitor. Então, basicamente, esse planejamento gráfico é isso. No que os elaboradores gráficos precisam se preocupar? Olha, é importante a gente se comunicar com o público leitor, né? Para cada tipo de material que a gente desenvolve, a gente tem um público destinado. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um jornal esportivo, poxa, ele tem que ter bastante foto, ele tem que ser agradável, tem que ser leve a leitura, menos textos longos e mais visual. Isso é um exemplo. Agora, por exemplo, se você pegar uma Gazeta Mercantil, as pessoas, os empresários que estão acostumados com esse tipo de material gráfico, eles não estão preocupados com ilustração ou com fotos bonitas. O que eles querem realmente é a matéria nua e crua. Esse é um outro exemplo. Quais são os profissionais que participam de um planejamento gráfico? Você citou ali os publicitários e jornalistas. Existe mais alguns? Eu vou citar um exemplo de um cliente que a gente está atendendo hoje lá na Market. O cliente fez o contato com o atendimento da agência. O atendimento montou esse briefing. Esse briefing foi para a criação elaborou todo o projeto gráfico, entrou em contato com o redator, que no caso é um jornalista, e esse jornalista elaborou as matérias. Quando os dois juntos finalizam o material, acontece, lógico, de ter que aumentar uma foto, diminuir um texto, faltou espaço para uma matéria, vamos complementar. Então, acho que basicamente são esses profissionais que envolvem o projeto. Por que é importante a interação desses profissionais? O material, quando chega na mão do cliente, do leitor, ele passa essa credibilidade ou não. Então, quando a parte comercial do jornal e a parte da redação trabalham juntas, a gente tem um produto com um visual bom, com anúncios bons e editorial muito bom. O que faz com que o jornal ganhe credibilidade, respeito, leitores e acaba se tornando um produto fácil de ser comercializado, né? Qual é o erro mais frequente que esses profissionais cometem quando vão fazer um planejamento gráfico? Olha, talvez se uma equipe não tem experiência, alguns erros podem ocorrer sim. Eu acho que uma falha grande seria a revisão. É muito chato, é muito preocupante quando você recebe um material gráfico que pode estar muito bem diagramado, um layout muito bonito, e a hora que você vai ler a chamada tem um erro de português. E isso acontece muito em grandes jornais, inclusive. Por quê? As pessoas estão tão fixadas naquilo que, por exemplo, a pessoa que faz a matéria, ela não pode revisar a própria matéria. Provavelmente ela não vai enxergar os erros dela. A mesma coisa acontece com o diretor de arte ou o diagramador. Muitas vezes é legal que outra pessoa participe,
no caso um revisor, e porque o risco de acontecer um erro somos humanos, errar faz parte. Evitar o erro, então, significa mais interação entre as equipes. Sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo tem que estar comprometido com aquele trabalho. Do contrário, o erro vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. O planejamento gráfico tem como característica a evolução. Por que isso? Eu acho que um exemplo legal que a gente pode citar aí é o formato Bearliner, que os jornais estão adotando. Como que funciona isso? Todo mundo tem o costume de ler jornal e abrir o jornal, ele mede mais ou menos 96 centímetros, é uma coisa até desagradável para muitos. Outros já são mais tradicionalistas e mantêm o jornal no tamanho que está. Mas a gente pode citar o exemplo da Tribuna Impressa aqui em Araraquara, que montou o jornal nesse novo formato. Ele é mais moderno, ele cabe na sua mão, ele é mais fácil de estar manuseando, você pode ler o jornal em qualquer lugar e é um formato que permite um acesso de leitura mais agradável, entendeu? Eu acho que é isso. Qual que é a importância da publicidade em um jornal? É fundamental a publicidade no jornal. É fundamental pelo seguinte: se você não tem um departamento comercial que vende esse espaço comercial, fica difícil o jornal se bancar apenas com as matérias. Porque o que sustenta o jornal é o departamento comercial. É difícil você ter um produto só com matérias. Isso, para você comercializar isso, é muito complicado. Então, quando você tem anunciantes interessados num produto editorial muito bom, com jornalistas responsáveis, com profissionais competentes em todas as áreas, fotógrafos muito bons, diretores de artes muito bons, o resultado final é um jornal com espaços publicitários, com matérias interessantes, com fotos bonitas e leitores comprometidos. Muito obrigado, Neto. O programa Multimídia fica por aqui.